Olá, é um prazer enorme estar gravando esse vídeo aqui para vocês, o segundo vídeo dessa trilogia do Caminho do Despertar Espiritual. E nesse segundo vídeo a gente vai estar falando o porquê nós seres humanos, por que algumas pessoas, porque a nossa vida é tão desigual, sendo que nós todos somos feitas da mesma essência, do mesmo poder criativo divino. Por que algumas pessoas aí sofrem de doença, sofrem de miséria, passam por vários percalços aí na vida, né? Alguns têm até deficiências físicas, porque as pessoas elas têm caminhos tão diferentes na vida, sendo que somos todos essências desse poder criativo divino. Então nesse vídeo a gente vai estar explicando o porquê. Então, para recapitular, no primeiro vídeo a gente explicou exatamente como nós deveríamos ser, como nós somos em essência, né? Como que se a gente tivesse totalmente conectado com quem nós somos de verdade, a gente deveria estar aí radiante de saúde, curado, nutrido, protegido, vivendo em abundância, com prosperidade, rodeado de seres aí que emanam somente amor uns aos outros, né? E como a gente sabe, a nossa realidade, isso não é bem assim. E por que isso acontece? Então, assim como nós temos essa essência do poder criativo dentro de nós, assim que nós nascemos, né? Nós temos outros dois impulsos, que é o que rege a nossa consciência humana, que é o que rege a nossa mente. E esse impulso é o que determina a nossa individualidade, são os impulsos responsáveis por nosso livre-arbítrio, pelo nosso livre-arbítrio, né? O que é esse impulso? A gente ouve muito falar que nós somos energia, e é exatamente isso, né? Se a gente fosse levar para o mundo da física pura aí, seria como nós funcionamos como o impulso do eletromagnetismo, né? Esse impulso ele atrai para cada ser humano tudo aquilo que ele deseja, né? E ao mesmo tempo ele repele tudo aquilo que ele não gosta, tudo aquilo que ele tem medo. Então esse impulso é essencial para nos proteger, né? O grande problema que esse impulso começa a causar na nossa vida é da maneira como a gente acaba usando ele sem conhecimento das leis da existência. As leis da existência é o tema do terceiro vídeo, a gente não vai estar entrando aqui, mas vamos primeiro entender como que esses dois impulsos eles atuam e como eles acabam trazendo para a gente a vida que nós temos, né? Então vamos lá. A imagem que Cristo coloca nas cartas, né, de como ele teve essa visão, de como isso funcionava, foi a seguinte: imagine uma criança pequena, quando essa criança surge, né, é um ser totalmente radiante de luz. E quando a gente pensa numa criança, ela é exatamente isso. A criança ela vive naquilo que a gente, quando a gente está num nível de plena consciência, né, da consciência verdadeira, a gente vive totalmente no agora. A gente não se preocupa com o passado, nem se preocupa com o futuro. E uma criança, quando ela nasce, ela é exatamente luz, ela está ali, ela vive o dia a dia dela, ela vive radiante de alegria, conhecendo tudo aquilo que é novo, ela emana amor, ela recebe o amor de volta, porque não tem como você não ter amor pelas criancinhas, né, pelos bebezinhos. Então o bebê é a imagem da pura luz. E se a gente for pegar, quando a gente vem para essa essência do poder criativo, a gente pode ver muito isso nos animais, né? Eu tenho 3 cachorros, né? E eles vivem no presente. O cachorro emana pureza, emana beleza, ele é puro instinto, ele é pura presença, ele não guarda mágoa, ele não se preocupa, né? Se ele tem que sentir medo, ele sente, se ele tem que se defender, ele se defende, mas é sempre no momento presente. E uma criança é exatamente isso, claro que com os instintos humanos, né? Diferente do que cada animal tem o seu próprio instinto, né? Mas vive exatamente no momento presente. Pode até sentir medo, pode sentir dor, pode chorar, pode rir, mas tudo relacionado ao momento presente. Então criança é isso, criança é pura luz, exatamente, ela emana esse poder criativo divino que vem dentro dela. E conforme essa criança vai crescendo, ela vai começando Cristo viu a imagem da pessoa aí se obscurecendo até inibir toda essa luz que vem da essência, que vem da alma. Então, como que isso pode ser traduzido, né? Então, do nascimento até a morte,
nós vamos tendo contato com outras pessoas, com algumas situações no nosso dia a dia, desde quando a gente é criança, e isso vai formando algumas crenças que nós vamos estabelecendo, crenças do que é bom, crenças do que é ruim, crença do que a gente acha certo e errado, determinada religião que a gente segue, até escolha política pode pôr nisso aí, mas são crenças que a gente vai adquirindo do que é certo e do que é errado e que vai determinando todo o nosso comportamento. Então, essas crenças é o que Cristo chama de, é o nosso mindset, né? Que na tradução das cartas está como o esquema mental. Então, esse esquema mental, essas crenças, através delas a gente vai moldando a nossa vida, e junto com essas crenças vão se formando também algumas a gente chama os nossos padrões emocionais, tá? Então, esses padrões emocionais, como a gente reage a determinadas circunstâncias, então todos, do nascimento até a morte, a gente vai sendo guiado por tudo que é material, pelos nossos 5 sentidos. A gente acredita que tudo que a nossa mente vê é o real, e com isso vem essas crenças e esses padrões emocionais que nós vamos determinando. Isso vai formando e determinando o curso da nossa vida. Então, quando Cristo viu essa imagem, a criança ela sai pura luz, e conforme vão vindo essas crenças, vai se formando tudo isso, né? Ela vai começando a se obscurecer, e a imagem que ele viu era como se fossem correntes e ataduras, que representam exatamente tudo isso, e a gente vai estar explicando o que são essas correntes e ataduras que inibem essa luz que vem da nossa essência, do nosso poder criativo. Então, o que são as ataduras, né? As ataduras são exatamente as reações que a gente tem com as circunstâncias, são os nossos julgamentos, as nossas críticas, como a gente reage com outras pessoas. Entra aí também pode reparar que eu vou falar agora tudo relacionado ao passado e ao futuro. Por exemplo, ao passado são os nossos medos, os medos que a gente cria, as nossas culpas, as nossas mágoas, nossos ressentimentos, e também com relação ao futuro, que são as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Então, tudo isso acaba inibindo a luz, que ele chama de ataduras, né? E vai inibindo toda essa luz do poder criativo, e nós vamos deixando de viver no presente. A gente vai vivendo aí no passado, lembrando de coisas, preocupado com o futuro, e isso vai obscurecendo o nosso poder criativo. E junto com isso, e quanto mais tempo passa, pior se a gente não cria consciência. A gente vai criando mais, a gente vai co-criando, na realidade, tudo aquilo que a gente fez no passado, e a nossa vida viram padrões repetitivos. A gente vai fazendo coisas repetitivas a vida inteira, atraindo pra gente pessoas com o mesmo padrão, porque é o que a gente atrai, por causa desses pensamentos que a gente tem. Os nossos medos acabam atraindo as mesmas coisas, os mesmos problemas pra gente. E o que seriam as correntes, né? E as correntes são os nossos desejos egoístas, né? Os nossos desejos egoístas e enganadores, né? Por exemplo, aí entra a mentira, entra a manipulação, entra a ganância, entra a agressão, entra a violência, que isso vai pesando, né, nos nossos ombros, e as ataduras obscurecem, e esses pesos, como se fossem pesos na consciência mesmo, que vão obscurecendo a nossa essência, que vão e aí com isso fecha esse canal, e a gente perde essa comunicação, a gente perde essa luz com a nossa essência, e a gente vai co-criando a vida dessa maneira, atraindo exatamente essas coisas pra gente. E isso tudo vai até o momento que a gente cria consciência. A consciência vem primeiro pelo arrependimento de tudo aquilo que a gente fez, e também junto com isso a gente vai meio que pagar, né? Se retratar de todas as pessoas que a gente fez alguma coisa nessa vida. Então, isso é o tema que eu vou estar falando mais na carta 3. O importante aqui no vídeo 3, o importante aqui é a gente entender como que isso atua. Então a gente vai formando na nossa vida essas crenças, que são as preocupações, os julgamentos, e tudo com isso a gente faz e obscurece todos os nossos sentimentos, todo esse contato com a essência, e esses desejos egoístas acabam pesando na nossa essência, e com isso ajuda a obscurecer tudo isso. Então, quando vem o arrependimento, a gente começa a sair de tudo isso. Mas, pra gente resumir esse segundo vídeo para vocês. Então, esse
esse é um aspecto muito importante da existência. Então, um homem, a conclusão, um homem nasce com todo o potencial para construir uma vida preciosa para ele, mas ao ceder aos seus desejos egoístas, aos seus ódios, ele acaba criando uma miséria da qual ele não tem como escapar, até que ele perceba a grande verdade da existência. E qual é a primeiríssima verdade da existência, que é o que cada um aqui precisa ter, é que o próprio homem é quem cria, que é responsável por toda a existência difícil em que ele se encontra. Então, se a tua vida não está boa, a responsabilidade é sua. Se você não tem o dinheiro que você gostaria, a responsabilidade é sua. Então todas aquelas coisas que a gente atrai que não estão, que a gente fala que nós não estamos satisfeitos com a nossa vida, fomos nós mesmos que criamos isso. Como a gente faz isso? Através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos sentimentos e das nossas ações, e isso faz com que crie essa barreira entre a nossa mente e a nossa consciência divina, né? Esse acesso que a gente tem à nossa consciência universal, esse acesso que a gente tem ao poder criativo, que é o Deus dentro de nós, tá? Então, essa é a primeira grande verdade, essa é a primeira coisa que a gente tem consciência. Mas a pergunta que fica tudo bem, eu entendi, mas assim, é importante saber que a gente cria isso mesmo inconsciente. Tá? E a grande maioria cria isso mesmo de maneira inconsciente. Então, esse é o segundo vídeo. O objetivo desse vídeo foi entender como a gente cria e como que a gente acaba não tendo a vida que nós somos destinados a ter nesse mundo. E agora nós vamos para a parte boa, né? Que é o terceiro vídeo. O que o terceiro vídeo vai falar? Vai falar qual que é o caminho que a gente tem que seguir para sair de tudo isso. Eu vou estar falando das leis da existência, que é exatamente como a gente cocria de maneira consciente ou inconsciente tudo aquilo que a gente atrai para a nossa vida. Então, conhecendo as leis da existência, a gente consegue cocriar de uma forma intencional e poder sair dessa situação. E ao mesmo tempo, o segundo ponto, que é o mais importante: como eu posso purificar minha mente, purificar meu ego? Porque o mais importante que a gente tem que entender a gente precisa passar a viver no agora. O viver no agora é fazer com que a nossa mente divina, a nossa mente que tem acesso ao poder criativo divino, governe a nossa vida. E ela precisa comandar a nossa mente. Ela precisa ser a mente que comanda a nossa mente. E para isso a gente precisa purificar totalmente o nosso ego. Sair desse esquema mental que a gente tem hoje para para montar um esquema mental totalmente novo, para atrair o que a gente quer e também mudar os nossos padrões emocionais para que a gente consiga atrair também tudo aquilo que a gente quer. Então esse é o tema do terceiro vídeo. A gente vai falar das das leis da existência e como a gente pode purificar o nosso ego e assim cocriar a vida que a gente realmente deveria ter nesse mundo, tá ok? Então esse é o segundo vídeo dessa trilogia, espero que tenham gostado. Então gostou, curte aí e compartilha e nos vemos aí no próximo vídeo, tá ok? Grande abraço, até mais, valeu!